Daqui a pouco nós vamos embora. Daqui a pouco eu te levo embora. Pode cantar, Dona Maria. Tá bom. Amor e fraternidade, o nosso lema será. Operários da caridade, nossa obra ninguém deterá. No Evangelho do Cristo, aprendemos a amar e a sofrer. Por amor fazemos isto, para as graças de Deus merecer. Mocidade espírita cristã, somos fortes na luta do amor, trabalhando com muito afã, para vencer a miséria e a dor. Nos caminhos da caridade, haveremos de encontrar espinhos, mas com Jesus na verdade, jamais ficaremos sozinhos. Bom, meus irmãos, preparando aí os nossos pensamentos, né, para o estudo da noite, eu pedi aqui para a Alessandra para ler um trechinho aqui de Caminho, Verdade e Vida. Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Parentela. E disse-lhe: sai de tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Atos, capítulo 7, versículo 3. Nos círculos da fé, vários candidatos à posição de discípulos de Jesus queixam-se da sistemática oposição dos parentes, com respeito aos princípios que esposaram para as aquisições de ordem religiosa. Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sob o mesmo teto. É razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. O segundo significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, entre devemos imperfeições e feições, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. A família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Recordamos tais conceitos a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. A caminho de Jesus, será útil abandonar a esfera de maledicências e incompreensões da parentela e pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer na exemplificação, porquanto assim o aprendiz fiel estará exortando-a, sem palavras, a participar dos direitos da família maior, que é a de Jesus Cristo. Então, graças a Deus, agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu santo nome, perante os amigos da nossa casa, nosso divino, encarnados e desencarnados, pedindo, Senhor, a sua proteção, a sua bênção para todas as famílias que não estão presentes, mas representadas no seu amor, na sua bondade, que possamos, na noite de hoje, aprendermos um pouco mais desses ensinamentos
e que a espiritualidade amiga esteja presente, inspirando o nosso irmão que vai conduzir o estudo da noite de hoje. Pedimos permissão para iniciarmos mais esse estudo. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Assim seja. Graças a Deus. Meus irmãos, então, estudo da noite hoje, a gente vai concluir o capítulo 15 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, esse capítulo 15 trata do tema fora da caridade não há salvação, né? Onde a gente passou aí pelo o que precisa o espírito para se salvar, parábola do bom samaritano, o mandamento maior, necessidade da caridade, segundo Paulo. E hoje a gente vai ver o item 8, 9 e 10, né? Fechando o capítulo. Fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Então, na sequência aí, no item 10, instrução dos espíritos. É muito importante para a gente ter essa noção, quando a gente fala de caridade, né? Que a caridade é uma coisa muito ampla, né? E a gente que está estudando, está procurando abrir mais os nossos conhecimentos, né? Nossa mente, para que o real significado, né, de caridade. E Jesus Cristo é o nosso guia, né? O nosso maior exemplo de caridade, né? E aqui, inclusive, fala, né, no começo do capítulo, na parábola do bom samaritano, que foi o exemplo maior, né, de caridade que Jesus nos legou. Ele, como ele ensinava muito por parábolas, ele, através da parábola do bom samaritano, ele mostrou para a gente um modelo, né, um modelo de caridade, né? Então, a gente, através desse modelo, a gente vê que a verdadeira caridade é quando a gente se doa, né, para o próximo, né? E o bom samaritano, né, ele fez a diferença naquela situação ali, né, em que o homem que vinha de Jerusalém para Jericó, né, foi assaltado, né, e por ele passou o sacerdote, né, passou um levita, e só ele que teve compaixão, né, daquela pessoa que estava ali na beira da estrada. Então, ele parou, interrompeu a viagem dele, aquilo que ele estava fazendo, né? Ele cuidou daquele samaritano, daquela pessoa, né? Durante a noite, né? Depois ele deixou recomendações, deixou um dinheiro, né? Deixou um cuidado especial, recomendações para, né, o dono da hospedaria para que cuidasse dele. Então ele fez uma caridade completa, né? E a primeira coisa que nos leva a fazer a caridade, a ter realmente sentido, é quando a gente se compraz, né? A gente se coloca na situação do outro, né? É aquela questão que falta muitas das vezes, que é a empatia, né? A gente se colocar no lugar do outro e buscar fazer uma ajuda sem humilhar aquela pessoa, né? Sem rebaixar aquela pessoa que já está em uma condição complicada, né? Se a pessoa está necessitando de uma caridade, ela já está fragilizada. Pode ser uma fragilidade material, pode ser uma fragilidade moral, pode ser uma fragilidade psicológica. Então, tem uma série de situações que já levam a pessoa a ficar em uma condição de inferioridade. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, quando a gente for fazer uma abordagem, né? E também caridade, né, tudo que a gente estuda, tem a ver também com caridade com a gente mesmo, né? Porque a gente vê lá nos ensinamentos, né, que amar ao próximo como a si mesmo, né? Então, como é que a gente vai amar o próximo se a gente não se amar, não se perdoar, não entender que a gente pode fazer o bem, pode se melhorar, mas que a gente tem muitas falhas. Então a pessoa fala assim: poxa, como é que eu vou
quem sou eu para poder, né, iniciar uma obra de caridade, né? Quem sou eu para fazer isso, fazer aquilo? Então, a gente tem que dar o primeiro passo, né? Se perdoar, né? Também a gente fazer uma reflexão, entender quais são as nossas falhas e seguir adiante, né? Então, é essa reflexão que eu gostaria de fazer aqui essa noite, né? Através desses capítulos, desses itens aqui que a gente vai começar a ver agora, né? E aí a gente vai ver a diferença, né, da questão que leva, né, hoje em dia a você ter muitas disputas, né, muita confusão mesmo, né, entre as igrejas, entre as pessoas que professam de religiões diferentes, né, um sectarismo muito grande, né, na medida que as pessoas se acham donas da verdade, né? E hoje em dia existe polarização em tudo quanto é frente, né? Polarização política, polarização religiosa, racial, de gênero, enfim. Então, a gente tem que vencer essas mazelas para a gente chegar a uma só humanidade, né? Para a gente realmente poder dizer que todos nós somos irmãos, né? Então, a gente vai ver que a prática da caridade, né? A gente entender isso, né? Essa salvação pela caridade, é que vai fazer sentido, vai fazer com que todos, que no fim dos tempos, né? Que a gente está caminhando para isso, né? Para a gente atingir a perfeição, a gente vai ter uma só religião, né? A religião é só uma forma de se religar a Deus. Então, vamos lá. Fora da igreja não há salvação. E fora da verdade não há salvação. E tem 8. Enquanto a máxima, fora da caridade não há salvação, assenta em um princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade, o dogma, fora da igreja não há salvação, se estriba não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, porém, uma fé especial em dogmas particulares. É exclusivo e absoluto. Longe de unir os filhos de Deus, separa-os. Em vez de incitá-los ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre sectários dos diferentes cultos que reciprocamente se consideram malditos na eternidade, embora sejam parentes e amigos esses sectários. Desprezando a grande lei da igualdade perante o túmulo, ele os afasta uns dos outros, até no campo do repouso. A máxima fora da caridade não há salvação consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tendo-a por norma, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a maneira por que adorem o Criador, eles se entendem, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Já com o dogma, fora da igreja da salvação, anatematizam-se, né? Quer dizer, condenam-se, amaldiçoam-se, né? E se perseguem reciprocamente. Vivem como inimigos. O pai não pede pelo filho, nem o filho pelo pai, nem um amigo pelo amigo, desde que mutuamente se consideram condenados sem remissão, né? Sem perdão. É, pois, um dogma essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Então, a gente vê, né, como é que essa questão aí da igreja, né, e dos dogmas das igrejas, das diferentes formas de pensar, levam as pessoas, né, a se degladiarem, né? A gente já viu durante a história da humanidade quantas guerras, né, foram travadas aí em nome da religião, nas cruzadas, né, onde a igreja queria, né, ter acesso a Jerusalém, e Jerusalém, por parte dos muçulmanos, também brigar, e até hoje, né, você vê que o povo daquela região ali ainda fica em conflito, né? Judeus contra muçulmanos, enfim. Então, por quê? Porque cada um acha que tem que a sua igreja é que dá a salvação.
E quem não é daquela igreja está condenado, né, ao inferno, né, à perdição. Então, é isso que leva, né? Pelo contrário, né, quando você fala que fora da caridade na salvação, você não precisa nem ter religião, né? Se você seguir a lei de Deus, os preceitos de Deus, né? Se você seguir a caridade, se você fizer o bem, né? A todos, indistintamente, se você, né? Praticar, né? O amor ao próximo, isso aí já vai te levar ao caminho da evolução, né? Aí é só uma questão de tempo, até a gente chegar na condição, né, de um espírito de luz, né? Então, a gente vai passar por tudo isso. Agora, não é a igreja que faz isso, né? E é importante, né, a gente que está ainda no mundo de provas e expiações, onde a gente tem uma diversidade grande, né, apesar de estar todo mundo mais ou menos, né, numa mesma faixa evolutiva, né, por isso que a gente está encarnando aqui, mas tem, né, existem conhecimentos variados, né? E cada um se encontra numa religião, aquilo que traz para ela mais conforto, né? Traz um caminho. Então, todos esses caminhos são válidos. A gente não pode, né? Nem a gente que é espírita, a gente pode dizer que, não, se você não estiver dentro do espiritismo, você... Né? Não existe isso, né? Tanto que o espiritismo ele prega isso hora nenhuma, né? Fora do espiritismo, da salvação. A gente vai ver isso daqui mais na frente, né? Então, é importante essa questão aí de a gente deixar isso bem claro, né? A diferença também que existe, né, entre doutrina e religião, né? Tanto que o espiritismo, ele é o quê? Ele é filosofia, religião e ciência. É a fé raciocinada. Ele não traz os dogmas, né, que as religiões trazem, né? Em que você tem que acreditar naquilo e você não pode nunca raciocinar sobre aquilo. Você não pode submeter nada do que está ali à luz da ciência, à luz da razão. Então, essa diferença é importante, né? Agora, aquilo que eu falei, né? Essas religiões que ainda existem na Terra, elas têm sua função, né? Quantas pessoas, né, às vezes, não conseguem deixar um vício, né? Através lá de uma religião evangélica, né? Ou praticar caridade através, né, da Igreja Católica, né? Todas as religiões têm, né, o seu público, tem, né, a pessoa que às vezes está ouvindo, né, a palavra de Jesus Cristo, do Evangelho, pela primeira vez, através daquela religião ali. Então, a gente não pode achar que a gente tem essa questão aí da verdade absoluta. E a gente vai ver isso aqui agora no item 9, mas antes eu queria deixar aí para alguém comentar esse item 8 aí, se alguém achar. Fica à vontade aí para contribuir. Vou dar uma passeada aqui. Helder está muito quietinho hoje. Conceição também está aí. Um bocado de gente boa aí, cara. Ó, Luiz, Eduardo. Vamos lá, gente. Vamos me ajudar aí. Aparecida, Elson. Alguém quer comentar aí o item 8? Eu acho que essa questão da igreja aí é uma questão muito realmente pertinente. Bom, nos dias então de o hoje. pessoal ainda está meio ainda, né? Aquecendo aí. Então vamos lá. Vou passar para o item 9, então. Fora da caridade não há salvação. Equivaleria ao fora da igreja não há salvação. E seria igualmente exclusivo, porquanto nenhuma seita exige que não pretenda ter o privilégio da verdade. Que homem se pode vangloriar de a possuir integral, quando o âmbito dos conhecimentos incessantemente se alarga, todos os dias se retificam as ideias? A verdade absoluta é patrimônio unicamente de espíritos de categoria mais elevada. E a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la, porque não lhe é dado saber tudo. Ela somente pode aspirar a uma verdade relativa e proporcionada ao seu adiantamento. Se Deus houvera feito
da posse da verdade absoluta, condição expressa da felicidade futura, teria proferido uma sentença de proscrição geral, ao passo que a caridade, mesmo na sua ampla acepção, todos podem praticá-la. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo a salvação para todos, independentemente de qualquer crença, contando que a lei de Deus seja observada. Não diz, fora do Espiritismo não há salvação. E, como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz, fora da verdade não há salvação, porque essa máxima separaria em lugar de unir e perpetuaria os antagonismos. Né? Então, essa questão da verdade, né? A gente não conhece toda a verdade, né? A verdade ela é dita, ela é revelada aos poucos. Na medida que a gente vai evoluindo, na medida que a gente vai evoluindo tanto intelectualmente quanto moralmente, né? A gente tem a condição até para assimilar essas verdades, né? Então, a gente sabe, né, que a gente veio da primeira revelação de Moisés, né, do Decálogo, depois veio Jesus Cristo, né, que ampliou, né, esse conhecimento, né, trouxe o Evangelho para a gente, né? Aí, cerca de 1.800 anos depois, 1.850 anos depois, através de Allan Kardec, veio o Espiritismo, né? Abrir mais o leque, né, dessas informações, né? Depois, no século XX, a gente teve toda a obra aí de André Luiz, de Emmanuel, de Chico Xavier, e isso é contínuo, né? O conhecimento ele está sempre se alargando. Então, a gente nunca pode, se fosse isso, né? Se a gente fosse considerar que fora da verdade não haveria salvação, a gente só poderia, né, crer em uma salvação quando a gente atingisse a perfeição, né? O que é essa salvação? É na medida que a gente busca a nossa reforma íntima, né? Busca o autoconhecimento e a prática da caridade, que é a ação que a gente precisa ter para colocar esse conhecimento que a gente adquire aqui no estudo em prática. A gente vai ver isso, né? Quando a gente lê aí a Instrução dos Espíritos, né? Paulo traz essa necessidade para a gente. Né? E também uma coisa importante que a gente tem que ter é sempre Jesus Cristo como nosso modelo. Né? E aí eu faço aqui uma referência ao Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, na questão 625, Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta de uma palavra: Jesus. Aí vem a explicação. Para o homem, Jesus representa o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque, sendo Jesus o ser mais puro que já apareceu na Terra, o Espírito Divino o animava. Então, já tem tudo, né, para a gente buscar essa verdade que é possível para a gente. Né? Já teve Moisés, já teve Jesus Cristo, Allan Kardec, enfim. Tudo que está sendo revelado para a gente agora, a gente precisa colocar esse conhecimento aí em ação, né? Não só fazendo o bem, mas deixando também de fazer o mal, né? Porque o mal que está na gente ainda é muito forte, né? Todos nós temos os nossos pecados prediletos, né? Temos aqueles pequenos, né, vícios, aqueles desvios nossos, né? Pequenos desvios que a gente esconde, que a gente não mostra, mas que a gente precisa melhorar, né? E essa melhora, ela vem desse autoconhecimento, vem dessa busca contínua, né? Da gente estudar, da gente refletir, né? Não é só ler mecanicamente, a gente fazer uma reflexão, né? Fazer um balanço se as coisas que a gente está fazendo no nosso dia a dia, se a gente está acertando mais do que errando, o que a gente pode fazer para o dia de amanhã ser melhor do que o de hoje, e também nos perdoar pelo aquilo que a gente também tem feito de errado e seguir adiante. Não adianta a gente ficar se culpando, a
gente tem que entender, olha, eu fiz isso, vou buscar a reparação do meu erro e vou buscar me melhorar, que amanhã que eu seja melhor amanhã do que eu fiz hoje, né? Comentários, pessoal? Fica à vontade. Enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Acho que essa questão da igreja, essa foi muito você vê, é tão secular isso, é tão antigo, né? Essa dificuldade do ser humano de aceitar que os outros pensem diferente e tentar trazer essa religião como fato de necessidade de ser imposto ao outro, né? As suas ideias, tem muito a ver, no meu ponto de vista, ainda com assim, a falta de entendimento do processo de evolução das pessoas. Para mim, o Espiritismo quebrou muito isso na hora que ele descortina o mecanismo da reencarnação. Então, né, a maioria dessas religiões, a grande maioria delas, elas têm uma visão mais finita da vida durante a sua existência aqui. E o entendimento de que isso aqui que a gente volta e que os papéis mudam e que o que é material fica, que isso é um processo, esse traz uma responsabilidade muito grande, uma mudança muito de foco que eu vejo que muitas dessas outras religiões não têm. Então, eu acho que, na minha visão, assim, é tão antigo, né? Você vê as guerras, hoje a gente continua vendo, né? Os ataques aí em função da França, aí, em função da falta sem querer julgar quem tem razão, quem não tem razão, porque um colocou a caricatura e falou que tinha liberdade de dizer do profeta, o outro se sente ofendido porque o profeta é da religião dele e mata em nome de uma religião, enfim. É tudo tão maluco, sim, mas assim, é uma falta de visão muito grande do processo de evolução. Então, assim, a verdade aí, eu acho que é a verdade de tentar entender como é que é o processo, né? De onde eu vim, para onde eu vou, né? Qual é o meu sentido aqui na minha existência. Mas é muito triste. Eu acho que, se a gente for olhar na história, né, o que já se perdeu de vidas e de tristezas, o que se já alardeou de sofrimento em função de uma defesa de uma ideia, de uma religião, que na grande maioria dela não importa pessoas evoluídas, as pessoas boas, fazer o bem, independe, né, se está aí no cristianismo, se está no islamismo, se está no hinduísmo, seja qual for o caminho, né, que esse ser humano pensa que está entendendo a sua evolução para se tornar uma pessoa melhor, ele não pode nunca ser realmente um instrumento de dor, sofrimento alheio. Então, assim, é muito triste, mas é muito atual. Às vezes a gente olha para trás, acha que é muito antigo, né? Assim, lá no tempo de Jesus, aí tinha os fariseus, tinha os romanos. Hoje em dia tem um monte também, né? Hoje em dia a gente continua tendo isso muito forte. Dá a impressão que nada mudou, né? Passado tantos anos, mas eu acho assim, a revolução do espiritismo quebrou, né? A própria estrutura, né, do espiritismo não defendeu uma estrutura rígida em que envolve poderes financeiros, de dinheiro, de pessoas que vivem, né? O formalismo, ela se despoja, ajuda muito a gente a entender. Mas, para mim, a revolução é o entendimento, né, da reencarnação. Para mim, é uma verdade que nos traz necessidade de mudar o nosso pensamento. É verdade, é verdade. A reencarnação, ela passa a ser a chave, né, da justiça divina. Se não houvesse reencarnação, não haveria justiça, né? Que Deus justo é esse né, que permitiria, em uma vida só, tanta diferença de oportunidade, né? Tanta expectativa de vida diferente, pessoas, né, com saúde, pessoas doentes, pessoas que vivem, né, nem um dia, e pessoas que vivem mais de 100 anos, né? Como é que explicaria isso, né? Como é que teria lógica, como é que teria justiça, né, se houvesse uma vida só? Então, a reencarnação, para mim, é a explicação lógica da justiça de Deus, né? Ela passa muito mais, não é um dogma, a reencarnação não é um dogma, a reencarnação é um fato, né? É uma coisa que
que para mim faz todo sentido, sempre fez, né? Sempre explicou essas diferenças que existem, né? Essa questão que a gente, né, às vezes tem mais afinidade com o estranho do que com o parente. Parentela que a gente leu no começo. Aquela questão da parentela, né, que ela viu ali na mensagem do livro, né? E na verdade também essa caridade, ela, né, esse amor ao próximo é de quem está mais próximo da gente. Se a gente não conseguir ser caridoso, né, com o irmão, né, com o pai, com a mãe, com quem está do nosso lado, né, com a nossa família consanguínea mais próxima, com um tio, com um primo, a gente não conseguir perdoar, ser indulgente com essas pessoas, com quem que a gente vai conseguir, gente? Então, é hora da gente parar e pensar, né? Pelo amor de Deus, se a gente não conseguir, né? A gente que está estudando, que está vendo as verdades, que está vendo todos esses laços, né, milenares que a gente, né, está reencarnando junto, né, que a gente às vezes recebe, né, um espírito na família, né, que a gente deve muito a ele, né? A gente já o prejudicou em vidas passadas, que a gente precisa se reconciliar com esse espírito, né? E a gente está tendo essa oportunidade agora. Então a gente precisa parar e pensar nisso, colocar em prática esse conhecimento, né? Buscar o entendimento, buscar o perdão, né? Buscar dar o primeiro passo, né? Para a gente buscar essa pessoa que a gente está ali às vezes, né? Algum tempo sem falar, né? Às vezes por nosso orgulho, né? A gente acha que está com a razão e nem que esteja com a razão. Eu sempre pergunto, né? Você quer ter razão ou quer ser feliz? Né? Então, acho que a gente ser feliz, a gente estar bem com a gente mesmo, é muito melhor do que ter razão, porque essa razão é aquilo que alimenta o nosso orgulho, né? Então, um pouquinho de humildade, um pouquinho de tolerância, né? Da gente pedir até um perdão, mesmo a gente, né? Assim, tendo aquela consciência até que, né? Pô, às vezes tem esse, pô, né? Eu preciso dar o primeiro passo para me aproximar, né? Às vezes até a culpa é recíproca. Mas a gente que tem o entendimento, a gente tem que buscar fazer essa caridade, né? Colocar isso em ação. Isso não custa nada, né? Às vezes a gente acha que caridade é dar esmola, dar cesta básica, né? Isso também é caridade, mas é caridade material, né? Que é importante também, mas tem outras caridades também que são importantes e a gente vai começar a ver um pouco disso aqui também, aqui na instrução dos Espíritos. Alguém gostaria de comentar ainda mais alguma coisa? Fique à vontade. A gente passar aqui para o item 10. Bom, então vamos lá. Instrução dos Espíritos. Fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando a terra da promissão. E aqui eu faço um parênteses aqui, né? Nessa terra da promissão. É a terra prometida, né? É a Canaã. Ela é aquela terra, né, que Moisés, quando libertou o povo hebreu dentro do domínio egípcio, fugiu com aquele povo, né, buscando a terra prometida. Então, essa terra prometida para a gente hoje, ela representa o estágio, né, onde o espírito se harmoniza com as leis de Deus. Então, quando a gente estiver harmonizado com essas leis, a gente vai estar chegando nessa terra prometida, né? É uma terra prometida espiritual, não é mais a terra prometida material que Moisés buscou, né, com o povo hebreu. Vamos adiante. Ela brilha no céu como a auréola santa, na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-los eis pelo perfume de caridade
que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra, porque isso é que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a como guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a perscrutar-lhe o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consequência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta, é necessário uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade, para se não praticar o mal. Basta a mais das vezes a inércia e a despreocupação. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar à luz do Espiritismo. Não é que somente os que possuem hajam de ser salvos, é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertencem. Paulo, o Apóstolo, Paris, 1860. Olha só que lição bonita de Paulo, né? É de arrepiar, né? Então, a gente que é espírita, né? A gente não tem, né, nenhuma vantagem em relação aos demais, né? A gente tem um conhecimento que foi nos trazidos, né, pelos espíritos, né, codificado por Allan Kardec. Então, a gente tem uma responsabilidade proporcional a esse conhecimento. Então, a gente tem que não tentar modificar, convencer os outros que o espiritismo é o caminho, mas mostrar para os nossos irmãos, através do nosso exemplo, né, que a gente é cristão, né, que o bom espírito é um bom cristão. Né? Isso é uma verdade, né? E outra coisa também que me chamou a atenção foi esse parágrafo aqui que Paulo, né, nos chama a necessidade da ação, né, que é o parágrafo anterior aqui, ó. Não só ela, né, a prática da caridade, né, evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem, porquanto uma virtude negativa não basta. Ou seja, não basta que a gente não faça o mal, que a gente fique só no estudo, né, ou que a gente se isole em um mosteiro, só tenha fé, né, que a fé remove montanhas. Uma fé sem obras é uma fé morta, né? Então, através da prática realmente do bem, né, de buscar o bem e a caridade, o amor, né, que a caridade é o amor em movimento, né? É na hora que a gente transforma aquele sentimento que a gente tem pelo próximo, né, e aquela vontade que a gente tem de ajudar, de ser útil, em ação. Então, é disso que está falando aqui, né? E aí a gente vai realmente praticar essa caridade. Aí a gente pergunta assim, né? Mas o que é a caridade, né? Aonde que está definido, né, dentro da doutrina espírita, o que é a caridade? Aí a gente tem aqui, né, nosso Livro dos Espíritos, na questão 886, que dá uma definição precisa do que é caridade. Então, esse estudo comparado, né, é muito interessante. Olha o que diz aqui a questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Tal qual Jesus
a entendia, né? A caridade que Jesus entendia, né? Olha só que legal. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Olha só como é que é amplo, né? Aí vem a explicação aqui, ó. O amor e a caridade são complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Abrange todas as relações com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque nós mesmos precisamos de indulgência. Ela nos proíbe humilhar os desafortunados, ao contrário do que comumente fazemos. Quando uma pessoa rica se apresenta, todas as atenções e deferências se voltam para ela. Se for pobre, é como se não nos devêssemos incomodar com ela. Entretanto, quanto mais lastimável for a sua posição, maior deve ser o cuidado em não lhe aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar-se. Não, desculpa. O homem verdadeiramente bom procura elevar os seus próprios olhos, aos seus próprios olhos, aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Então, você vê como é que é, né, o entendimento da caridade, né? Todos esses cuidados, né? Quando a gente for ajudar alguém, para a gente não menosprezar, às vezes a gente nem tem aquele, né, obviamente, assim, óbvio que não quer humilhar, não quer inferiorizar ninguém, mas às vezes isso acontece, né, da forma que a gente trata aquela pessoa, né, estou fazendo um favor, estou te dando e tal. Não, não é isso, é se aproximar, se colocar no lugar dela, né, às vezes passar uma mensagem que hoje eu estou ajudando ela, mas amanhã a gente pode receber também, porque o mundo dá muita volta, isso é uma verdade, né? Hoje a gente pode estar numa condição materialmente mais favorável, mas amanhã pode não estar. Ou quem sabe da próxima vida, né? A gente também esteja naquela condição ali, a gente venha com aquela prova, né? Ou aquela expiação de passar pela uma situação material muito, né, muito ruim para a gente se colocar à prova. Ou a gente está sendo provado, tem uma condição financeira melhor para poder, né, fazer pelo outro. Então, a gente não sabe né, qual é a nossa missão, por onde a gente já passou e pelo aquilo que a gente vai passar. Então, esse é o sentido, né, da caridade, na caridade verdadeira, né? Bom, aí eu queria agora a contribuição de vocês aí no estudo aí para poder, né, dar uma melhorada aí no entendimento. Vamos lá, pessoal? Quem pode me ajudar aí? É um ponto que eu, esclarecendo mais o que o Eduardo colocou em relação às religiões, né? Que a gente percebe é que essa divisão existe também dentro do próprio cristianismo, né? Então, como o Paulo colocou aqui, o Espiritismo ele vem para nos clarear a mente, né, de toda essa questão do que é realmente fazer a caridade, né? Como ele diz, a gente seguindo, a gente realmente seguindo o Espiritismo em suas, né, em seus postulados, ele diz que a gente nada mais vai mostrar que a gente é o verdadeiro cristão, né? O espírita é o verdadeiro cristão, né? Não de uma forma que a gente seja melhor que ninguém, mas para a gente realmente praticar essa caridade segundo Jesus praticou, né? O esclarecimento que o Espiritismo vem nos trazer, né, a respeito da caridade. E a gente vê que dentro do próprio cristianismo, né, existe
essa divisão, né? Existe uma coisa muito forte nos nossos irmãos da religião protestante, que eles acham, né, eles falam que a gente, por praticar o espiritismo, a gente vai para o inferno, né? Então, essa semana eu vi até uma frase interessante, uma colocação de uma moça que um estudo que eu estava fazendo, e se falou sobre isso, né? E uma pessoa dizendo que tinha, às vezes, se sentia tão mal porque tinha pessoas que ela gostava muito, mas que eram protestantes, e que não aceitavam porque ela era espírita, né? E às vezes até ofendia ela, né? Dizia coisas que ela tinha até vergonha, ela estava até criando vergonha de dizer que era espírita. E aí o irmão foi e falou, disse, não, a gente não tem que ter vergonha, de dizer que é espírita, a gente tem que respeitar o ponto de vista da pessoa, mas a gente também não pode esconder, né, que é espírita para... Aí teve uma moça que falou assim, né, ela disse, eu sou espírita e o meu irmão é protestante. E ele já me disse várias vezes que fica muito triste, fica muito preocupado comigo, né? Porque quando eu desencarnar, eu vou para o inferno e ele vai para o céu. E ele me ama muito, eu amo muito você e estou muito preocupado com o seu destino após a morte, né? Porque eu vou para o céu e você, por praticar o espiritismo, você vai para o inferno. Aí ela disse que respondeu para eles, não tem problema, a gente se encontra no meio do caminho. Eu também te amo muito e no meio do caminho a gente vai se encontrar. Né? Então, é uma coisa que dentro do próprio cristianismo existe essa separação, né? Existe essa coisa de que por eu ser protestante, por eu ser católica, eu estou salvo, eu sou melhor do que fulano, do que ciclano, e não é, gente. Então, todos somos cristãos, e como o Eduardo colocou, o Espiritismo ele nos dá esse esclarecimento, né? Que a gente tem, né? Que essa consciência de que estamos todos no mesmo barco, somos todos filhos de Deus, né? E que só a caridade é quem vai nos conduzir a esse entendimento, né? Caridade como Jesus praticou. E aí, pegando um gancho, Conceição, a gente também acha que a gente vai para o céu. E aí, eu acho assim, que o Espiritismo tem responsabilidade, uma realidade de que entendimento e instrumento nos traz uma possibilidade de termos mais ferramentas para lidar com a dor, com a melhoria, com o sofrimento, mas não nos garante alegrias e findas. Então, assim, trazendo aí para a lição da caridade como ser benevolente, ser perdoar, ser indulgente, falando aí um link da Alessandra da parte do parentesco, né? É tão difícil, às vezes a gente sofre tanto, especialmente falando da nossa vida, a gente ganha o esquecimento para poder dar oportunidade a gente ter essa vida nova, e aí esse esquecimento nos dá essa ideia de que a gente não entende os porquês, dá essa conforto, ao mesmo tempo traz muita dor, porque às vezes você não entende por que o outro é daquela maneira, por que o outro me faz tanto sofrer, por que o outro é tão egoísta comigo, por que o outro não me dá oportunidade, como Alexandre, você tenta os novos caminhos, você tenta resolver as questões. Aí você vê que as pessoas, às vezes, que você ama, que você lutou a vida inteira, te surpreendem, mostrando um lado dela que você jamais pensou que existisse. E aí eu fico vendo assim, como a gente é um mundo, né? E a gente também pode ter mais coisas, né, dentro de nós que nem nós lembramos. Então, assim, é muito difícil. Eu acho que a dor de cada um é sempre muito intensa, não importa se eu tenho um dedo perdido, você tem um braço perdido, o outro não tem o pé, eu não tenho a perna, e vai dizer que sofre mais do que eu.
às vezes a gente não sofre pelo material, sofre pela família, às vezes não tem uma família, mas sofre no material, sofre pela doença, sofre por outra limitação. E o Espiritismo traz assim, essa dor, ela tem um porquê. É difícil, às vezes, a gente entender, mas eu acho que o que eu quero dizer assim, o conhecimento, às vezes, nos ajuda a enfrentar, mas dói, vai continuar doendo. Porque, às vezes, a gente nem tem o entendimento total da razão de tanta dor, de tanto problema. Mas a gente confia porque existe um mecanismo, né? Confia porque existe uma justiça, confia porque vai ter reencarnação. Então, muita gente acha nas outras religiões que aconteceu, que vai para o céu, e alguns espíritas acham, porque eu procurei o espiritismo, minha vida vai mudar. E aí eu não tenho mais problema, que agora eu estou no caminho certo, e a vida vai me sorrir, resolvendo todos os meus problemas. Né? Eu lembro que a gente era comum, né? As pessoas procurarem a casa espírita porque estão com problema, né? Todo mundo procura, né? Estão com sofrimento, né? Eu mesmo tinha, no início também estava, enfim. E a gente acha que isso traz, o entendimento traz ajuda, traz força, o entendimento da caridade, do perdão, vai nos ajudar a andar para frente e confiar, mas vai doer de qualquer forma. Então, a vida é um grande desafio. E diferente, às vezes a gente acha que o evangélico, né, não vai, que ele acha que vai ser para o céu e vai ser feliz o resto da vida do outro lado. A gente, às vezes, no fundo, também acha assim, poxa, então vai ser melhor, né? Eu já estou tentando fazer, esperando do outro lado também. Mas às vezes eu acho que não. Eu acho que a gente tem muita coisa para melhorar. E aí a dor, a felicidade, né? Que é essa salvação, né? Que às vezes a gente fala aí, né? Fora da caridade, não, a salvação tem muito dessa projeção da felicidade. Mas eu acho que o caminho ainda é muito, muito difícil. Porque isso não é um trabalho para uma reencarnação só, né? Então, já doeu muito. Se a gente tivesse a visão de eternidade, né? Somos espíritos, somos eternos. Já fomos muito piores, já doeu muito mais, né? Hoje dói, vai doer, e vamos e voltamos, e não é um trabalho para uma reencarnação só, para 2, 3, sai desdobrando. A gente tem, aí é onde entra o que a Alexandre falou, a gente tem que ter caridade com a gente mesmo, né? Ter essa consciência. E ter caridade conosco mesmo, com os outros e conosco, né? E às vezes aceitar que às vezes a gente não consegue resolver, entendeu? Não. A gente tenta, mas não consegue. Não, sabe por quê, Eduardo? Porque não depende só da gente. Tem o outro, né? Tem um outro. E o outro é um mundo, é um ser distinto de nós. Então, não é aquela, eu vou reencarnar, vou casar, vou ter tantos filhos, meus filhos vão ser assim, assado, eu vou... Não. Aí a pessoa que combinou casar com você, de vir numa vida, tudo bem, chega aqui, cada um tem o seu, é um mundo. Eu posso ter me comprometido em realizar alguma coisa, mas eu chego aqui, eu não quero amarelo, não é isso que eu quero para mim. Então, a gente tem que ter essa consciência de que nem tudo depende da gente. A gente quer, se dependesse da gente, todo mundo era bom, feliz, mas tem o outro que está ali e que o livre-arbítrio do outro a gente não tem gestão sobre aquilo ali, né? Sobre a consciência do outro, o momento do outro. Né? Às vezes vem aquela cota de sacrifício, não dá, o cara chega e diz, não quero isso para mim. E às vezes é transformar isso em compreensão, né? Que é a dificuldade do outro, né? Compreensão, aceitação, perdão. É doloroso, mas não é mágoa, né? Eu acho que é diferente da mágoa, né? Do ressentimento, é compreensão. É doloroso porque a gente queria viver de forma diferente.
mas a gente entende que tem uma Aceitação, né? dificuldade. Isso ajuda, eu só quis dizer assim, mas o caminho ainda é desafiador. Agora a gente tem que ter... E na contabilidade divina, todas essas questões são colocadas, né? Não existe culpado, não existe errou, esse acertou e esse... Não, é aquele conjunto de coisas ali, e à medida que você vai, enquanto espírito evoluindo, qual é o que você quer? Você quer ver o bem de todo mundo. Então, você não consegue ser feliz se o outro não estiver feliz, né? De que adianta você estar num paraíso se alguém que você ama não progrediu? A gente vê isso muito claro em Renúncia, né? Com Alcione, né? Então, você vai, né? Você já entende, você já evoluiu, você já está no outro patamar. A sua alegria, o seu bem-estar vai ser em ajudar aquela pessoa, em resgatar aquela pessoa, né? Então, é tanta coisa que a gente... muitas vezes a gente, é como você diz, a gente não entende, não compreende, a gente quer que as coisas sejam tudo certinhas, mas muita coisa foge, né? E cabe a gente fazer a nossa parte. É isso aí. Que a gente tem que fazer. E a consciência tranquila de que a gente fez o nosso melhor. Isso aí. Resignação, paciência, né? Aceitação. Persistência e disciplina. Vamos nessa. Aceitação. Ok, pessoal? Vamos, então, caminhar para o nosso encerramento. Acho que o tema hoje foi bacana aí, né? Caridade como uma necessidade, né? Para todos nós, como caminho, né? Como a nossa meta aí da gente colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende, né? Então, vamos buscar um encerramento. Vou pedir aqui para o meu irmão Helder fazer aí a oração de encerramento. Deus, fonte e essência maior de tudo que há, agradecemos por mais esse momento da busca pela compreensão, do conforto aos nossos corações. Agradecemos aos nossos irmãos encarnados e desencarnados que aqui estiveram conosco nesse momento, pela condução do nosso irmão Alexandre. Pedimos, Senhor, compreensão em busca da paz interior e da alegria de ser. Isso é conseguida mesmo pela caridade e com a paciência. Pedimos, e dentro do possível, dos seus merecimentos, que os sofrimentos dos nossos irmãos aqui, neste momento difícil, seja aliviado. Que possamos apoiar uns aos outros nessa passagem complicada, mas necessária, que a humanidade enfrenta nesse momento. Agradecemos mais uma vez e que esteja sempre conosco. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Boa noite a todos. Boa noite. Pessoal. Boa noite, Boa pessoal. noite. Bem? Boa noite, gente. Boa noite. Dona Maria. Boa noite, crianças. Boa noite, querida. Lúcia. Boa Lúcia não noite, aparece para a gente ver. Pô, eu fico com saudade. Você não mostra a sua câmera. Minha Nossa, câmera está aí. queimada, está queimada. Ah, que piada. Ela queimou propositadamente. Para a gente não ver, para a gente ficar com mais saudade dela. A gente fica com mais A saudade. Lúcia queimou a câmera dela. Mas eu vejo vocês, eu vejo vocês. Eu sei Tá que bom. você vê. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, Beijão. gente. Ah, boa noite. Boa Com Deus. noite. Até quarta. Até quarta, se Deus quiser. Saindo.